Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E hoje nós estamos palestrando essa noite a Camila. Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Muito obrigada. E ela vem como tema da palestra conforto. Então que nós possamos prestar atenção, que ela veio passar para nós hoje, que possa ser de grande ajuda para o nosso dia a dia. Então eu convido a todos a fechar os olhos, a levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Peço a todos eles que ajudem a cada um de nós naquilo que hoje viemos buscar nessa casa tão abençoada, nesse pronto socorro que tanto nos ajuda, tanto nós encarnados, também o desencarnado. Abençoe, Senhor Jesus, essa casa e a todos os seus trabalhadores. Que a Virgem Mãe Maria Santíssima nos envolva hoje e sempre com seu manto sagrado de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Camila, a casa é sua. Mais uma vez aqui para falar um pouquinho das palavras que Jesus deixou para a gente, né? O tema hoje da palestra é conforto, e eu tirei do capítulo 11, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, para a gente começar, eu vou ler essa passagem para a gente conversar um pouquinho a respeito do tema, tá? O livro fala assim: se alguém me serve, siga-me. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais puros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-los se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às tuas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Essa é a passagem que está lá no Caminho, Verdade e Vida. E aí, quando a gente começa a refletir sobre essa mensagem, sobre essa passagem, Jesus nos deixa uma grande reflexão lá no livro de Mateus 11, 28, 29. Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descansos para as vossas almas, né? E aí, o que que isso tem a ver com o que eu li agora, né? Vinde a mim. Então, Jesus já deixou a mensagem de conforto. Para nos confortar, precisamos ir até ele. E quando o Emmanuel traz a mensagem do conforto para nós, ele nos instiga a pensar que conforto é esse que buscamos? E a gente precisa refletir sobre isso. Porque na correria, na loucura desse mundo que a gente vive hoje, de trabalhos, casa, filhos e tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, qual é o conforto que cada um de nós procura? Todos nós procuramos o conforto financeiro, o conforto do trabalho, o conforto de um lar tranquilo, o conforto de chegar em casa do trabalho e ter alguém para conversar, desabafar. Mas muitas vezes deixamos passar batido o que o Emmanuel trouxe para nós na passagem, que é o conforto espiritual. E no fundo, é o principal, né? Aliás, eu acho que o resto não é conforto, é um conforto disfarçado. Porque o nosso conforto real, ele não é desse mundo. Ele é nosso conforto espiritual. E o que seria isso? A gente precisa entender que lá Allan Kardec traz para a gente que Jesus ele oferece a consolação pela fé. Mas que fé falha é essa nossa? Que precisamos ficar rolando o Instagram, vendo a vida alheia para se sentir um pouquinho melhor. Que conforto, que fé é essa? Que consolação que nós encontramos na fé quando a gente põe o joelho no chão, faz a oração pedindo ajuda, mas passa o resto do dia preocupado sem confiar que ele vai te ajudar. Nós temos que buscar primeiro o conforto em Jesus. E Emmanuel fala isso. Emmanuel diz para nós, precisamos seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Pai. Mas como seguir os passos do Pai se eu não sou capaz de olhar para o meu próximo e ajudá-lo? De olhar para o meu próximo não é nem ajudá-lo, é não julgá-lo. Né? Então a gente precisa começar a criar o nosso conforto de dentro para fora. Porque o nosso conforto, Joana de Ângeles traz no livro Plenitude, que o nosso conforto, ele começa no nosso autoconhecimento. Nós precisamos primeiro nos conhecer, saber quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos objetivos aqui na Terra, né? Quais são as nossas provas aqui na Terra, para poder entender qual é o tipo de conforto que a gente precisa buscar dentro de nós. E aí, quando a gente fala, lá no primeiro parágrafo, frequentemente as organizações religiosas, na atualidade, estão repletas de pessoas procurando conforto. Quantas e quantas pessoas não passam aqui na casa com crises de ansiedade, com depressão, buscando uma ajuda da espiritualidade amiga para tentar entender o que se passa dentro dela mesma. Diariamente, muitas, encarnados e desencarnados, né? E então, assim, nós estamos todos nessa mesma realidade, buscando esse conforto. E aí, quando a gente passa pelas dificuldades financeiras, quando a gente quando a gente se sente sozinho, o que a gente quer de verdade? A gente precisa se fazer essas perguntas. A gente quer mesmo ser confortado? Porque Jesus disse, vinde a mim, mas não ia ser fácil ir até ele. O conforto, ele não é tranquilo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, o conforto, ele vem através do nosso trabalho diário.
e trabalho diário é trabalho de tentar nos melhorar todos os dias, buscando serenidade e acreditando e confiando que Ele caminha com a gente, que Ele está conosco na nossa caminhada e que Ele não vai nos abandonar. Ele disse, Ele deixou essa mensagem para a gente, que Ele estaria com a gente. Mas Ele nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca falou que ia ser fácil. Tanto é que Ele provou em vida para nós, com a sua passagem aqui na Terra, que não seria fácil. Ele nos mostrou quantas e quantas batalhas que Ele passou, né? De julgamentos, de traições, de ser negado por aqueles que amavam Ele, que caminhou com Ele, que esteve do lado dele, presenciou tudo de mais lindo que Ele fez nessa terra. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele precisou, para encontrar de verdade a verdadeira paz espiritual, ele precisou pôr a mão na massa. Ele só entendeu o que Jesus disse, vinde a mim, quando ele precisou sair a semear. Ele precisou sair a espalhar a palavra de Jesus. Foi quando ele começou a entender que a paz espiritual estava no trabalho. E a gente precisa buscar isso nas nossas vidas. Porque não é claro que estar na casa espírita, é claro que vir tomar um passe, tudo isso, tomar a água fluidificada, tudo isso é uma construção muito válida para o nosso espírito. Mas se nós não começarmos a olhar para nós e nos entender, nós não vamos conseguir chegar no conforto que a gente tanto busca. Porque estamos perdidos ainda. Precisamos entender quem somos para entender aonde queremos ir, não é isso? Tem um ditadozinho assim, né? Então a gente precisa entender quem nós somos. E só vamos entender se a gente olhar a fundo para as nossas dores. Precisamos enxergar as dores, enxergar as provas. Ao invés de perguntar para as provas, a minha coordenadora ela fala essa frase muito, ela usa muito essa frase. Ao invés de perguntar, meu Deus, por que comigo? Você pergunta assim, o que eu preciso aprender com isso? Já é um passo para a gente começar a entender o que é o conforto na nossa vida. Porque se eu estou passando por algo, eu estou passando porque eu preciso aprender algo com aquilo que eu estou vivendo. Quantas e quantas vezes, às vezes eu sou um anjo nessa vida, a minha asinha. Às vezes eu sou um anjinho, né? Né, Denise? Né, Sus? às vezes eu sou um anjinho. Mas e as outras vidas que eu vivi? Às vezes eu não era tão anjinho assim, eu tô aqui agora pagando, né? E eu vou trazer uma história da minha vida. Eu tenho na minha família, a gente tem um histórico de freiras, né? As freirinhas do convento. E uma das que não foi pro convento, gente, ela era uma pessoa, assim, você olhava para ela, todos os problemas, e ela sempre sorrindo, sempre feliz, sempre de bem com a vida. Um filho com necessidades especiais, que dependia dela para tudo. O marido foi assassinado, um cara trabalhador, honesto. Ele, né, teve um roubo aí e tal. Ela nunca reclamou. E antes de entender tudo isso, eu ficava me questionando. Falei, gente, ela é tão boa, por que ela tem que passar por tudo isso? Por que ela tem que viver tudo isso? Como? Por quê? E mais lá na frente eu fui entender, porque ela precisava dessa passagem para cumprir a sua tarefa aqui, tanto com o filho necessitado, tanto com ela mesma. Ela estava vivendo numa vida só as provas e as expiações de vida passadas. Ela precisava cumprir aquilo. E ela encontrou o conforto em Jesus.
orando. Porque quando a gente olhava para ela e perguntava, Dona Fátima, como é que a senhora tá e tal? Graças a Deus, minha filha, hoje Deus me fortaleceu mais uma vez. Hoje Deus me ajudou a levantar e a cuidar da minha vida. Então, assim, ela tinha todos os motivos para reclamar da vida. Mas ela escolheu agradecer a Deus por tudo que ela estava passando. Então, a gente precisa começar a compreender que precisamos agradecer mais e reclamar menos. Olhar mais para mim do que para o meu coleguinha. Eu preciso aprender que os meus erros já são muitos para eu cuidar do erro do colega. E hoje, no mundo digital que nós vivemos, o quanto a gente faz isso, né? O quanto a gente cuida da vida um do outro, o quanto as redes sociais abriu um espaço para que a gente pudesse ser dono da verdade, da vida de cada um, sem olhar para a nossa, sem olhar para as nossas mazelas. E como que a gente quer buscar o conforto necessário se não somos capazes de oferecer um conforto, um ombro amigo, uma conversa sadia, ô fulano, não faz isso com ele. Vamos levantar a moral dessa pessoa ao invés de colocar mais para baixo, né? Então a gente precisa entender que o conforto virá, porque Jesus prometeu para nós. Mas nós temos um caminho para seguir. E aí, a gente precisa vencer o mundo. Vencer essas dores que educam a alma, vencer as dificuldades diárias, vencer as crises financeiras, que eu acho que todo mundo aqui já venceu, né? Não tem ninguém passando por momentos difíceis aí financeiro, né? Tá tudo certo, né? Pois é, então, a gente tem que entender que o dinheiro é bom, vivemos num mundo capitalista, precisamos dele para sobreviver, mas ele não é tudo nessa vida. Ele está muito, muito, muito abaixo do Pai. E quando a gente está passando por uma dificuldade financeira mesmo que seja, entrega para Ele. Conversa com Ele. Deus, eu estou passando alguma coisa, eu fiz. Mas me ajuda a entender e compreender e mudar a minha história. Me ajuda a crescer e evoluir. É esse o conforto que a gente tem que buscar. Porque a gente procura, e quando eu falo a gente, eu me incluo, a gente procura o conforto no conformismo, no querer que alguém passe a mão na minha cabeça. E o conforto nem sempre é isso. A gente precisa entender que às vezes a pessoa falar com você direto, honesto, com educação, mas te mostrar que você está errado, que você está no caminho errado, também é uma forma de conforto. Porque ele está te ensinando, está te moldando, está te colocando no caminho correto novamente. Então a gente precisa ser justo, né? A gente precisa ser justo com quem quer ajudar, ao invés de ficar chateado, porque a Shirley me falou que eu preciso amadurecer. Né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa entender, olhar para o outro com um olhar de amor e compreender que às vezes ele não quer o meu mal dizendo o que precisa ser dito. A gente precisa pensar que o ponto central é ter paz com disciplina. É buscar a paz através da disciplina. Ah, Camila, então você está dizendo que nesse mundo a gente vai ser, para a gente poder crescer, para a gente ter conforto, para a gente ir a Jesus e ter o conforto que a gente precisa, a gente tem que ser infeliz.
O nosso mundo é de provas e expiações e nós não estaremos 100% felizes. Mas a gente tem momentos de felicidade com a nossa família, com os nossos amigos, fazendo aquilo que a gente gosta. E essa é uma maneira da gente se confortar também, mas a gente não precisa espalhar para o mundo, contar para o mundo os seus problemas. Guarda o seu problema para conversar com Deus. Porque o mundo tem muita gente boa nele, mas também tem gente que não te quer bem. E aí, você vai só se afundar. Porque essa pessoa que não te quer bem, ela quer te confortar. Ela vai até te confortar. Porque ela vai passar a mão na sua cabeça, mas você tá errado. E aí, ela vai te colocar para baixo, né? Então, a gente tem que entender que a gente não vai chegar na parte do conforto sem disciplina. A gente não vai ter paz sem a disciplina que necessitamos. Nós não vamos ter a colheita se a gente não semear. A colheita é livre. É obrigatória, né? Então, assim, a semeadura é livre, mas a colheita ela sempre vai ser obrigatória, né? Então, a gente precisa, para colher, a gente precisa semear. E se a gente não aprender primeiro a semear, nós não vamos ter o conforto que a gente tanto espera. E aí, vocês lembram que eu falei lá no começo? Que o conforto ele está diretamente ligado ao trabalho. Como vamos semear? Eu posso estar chorando, triste, magoada, mas se tiver um irmão que estiver precisando de mim, lá eu vou estar. Lá eu vou acolher. Porque a minha dor é a minha dor. Mas o meu irmão está precisando de mim. Engulo o meu choro e vou lá oferecer o meu ombro amigo. Nem que a gente chore junto, mas a gente precisa semear ao próximo. A palavra, o ombro, a amizade e o amor. E eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre bato nessa tecla do amor, né? As pessoas que já escutaram, que estão aqui, que já ouviram alguma palestra minha, eu sempre falo sobre amor. Porque o amor, ele é a construção de tudo. E é só através do amor que nós vamos conseguir mudar nosso mundo. E, Camila, mas uma pessoa sozinha não consegue mudar o mundo. Começa. Muda o mundo da sua família. A sua família vai mudar o mundo de mais uma outra família. Essa outra família vai mudar o mundo de outra família. E o amor vai construindo. E o amor vai regando. E o amor vai transformando e confortando corações doentes. Só o amor cura. Só o amor transforma. Só o amor é capaz de perdoar. Só o amor é capaz de perdoar. E sem o perdão, nós não conseguiremos mais uma vez nos confortar. Precisamos aprender a perdoar. Então, vocês verem o tanto que é profundo esse sentimento de conforto, né? A gente pensa que a gente se conforta na correria do dia a dia, a gente se conforta numa comprinha na Shein, a gente se conforta na academia, a gente se conforta ouvindo uma música, mas nada disso faz sentido se você não aprender a perdoar. E eu sei que todo mundo tem alguém para perdoar aqui. Eu sei que todo mundo tem alguém que precisa receber seu perdão. Inclusive você mesmo. Eu vou fazer uma pergunta
E eu quero que vocês pensem. Pense. Você já se perdoou hoje? Hoje, não tô falando da vida inteira, não. Você já se perdoou hoje? Você já acordou hoje, se olhou no espelho e pediu perdão pra você? Por quê? Porque quando a gente sai de casa, eu não sei vocês, eu pelo menos tento, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa muito explosiva. Então eu pelo menos tento. Eu tá aqui meu anjinho encarnado na terra que me ajuda muito. Mas eu cometo muitos erros. Eu falo mal de algumas pessoinhas, eu critico de vez em quando, eu reparo de vez em quando. E aí, isso é uma falha minha. E eu sei os motivos pelo qual eu faço isso. E eu preciso aprender a me perdoar para começar a corrigir essas coisas. Porque eu sei a causa disso tudo, mas eu sou humana e eu tô tentando, tô construindo aí essa evolução. Mas eu volto à pergunta. Você já se perdoou hoje? Você sabe o porquê que você precisa se perdoar hoje? Uma palavra dita atravessada, uma má resposta, uma não resposta. Se vocês não fizeram isso, eu deixo um convite. Cheguem em casa hoje, se olhem no espelho, e aí vocês podem buscar a vida de vocês até aqui hoje. Se olhem no espelho, se olhem com carinho, com amor, com gratidão de estar aqui vivendo essa vida e comecem a se perdoar. Comecem a se olhar com outros olhos e entender que você hoje vai ser melhor do que ontem. Porque nós estamos numa construção, não é? E eu quero o conforto real de Cristo. Eu quero viver na paz dele. Então a gente precisa começar a construir isso, construir esse aprendizado. Então eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a servir, eu preciso aprender a confiar para a gente aprender, para a gente receber o nosso conforto. Quanto a gente confia no outro hoje? Tá difícil, né, hoje? Eu sei. Tá muito difícil a gente confiar no outro. Mas a confiança, ela é como o amor. Ela começa dentro de casa. Então a gente precisa confiar no seu marido, nos seus filhos, nos amigos dos seus filhos. Comecem a confiar que Deus age na sua vida sempre. E que aquele momento, é uma frase clichê também, aquele momento que você se sentiu sozinho, você olhou para trás e viu as pegadas, só tinha 2 pegadas, não eram as suas pegadas. Era a pegada de Deus carregando você no colo. Então, confia, porque ele jamais vai te abandonar. Mas ele não vai te abandonar, mas ele não vai aliviar o seu fardo. Você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai ter que carregar a sua história. Você fez, você conserta. Essa é a grande questão. É que a gente hoje quer jogar a nossa responsabilidade para outras pessoas, né? Eu estava conversando hoje cedo lá no estúdio e a gente estava falando sobre isso. Porque hoje a gente quer alguém para passar a mão na nossa cabeça e falar que tá tudo certo, só que a gente esquece que nós temos pelo menos 50% de culpa de alguma briga, de alguma discussão,
de algum mal entendido. A gente quer que o outro tenha dó, piedade de mim, mas eu não tenho um pingo de dó e piedade do outro. Né? A gente precisa entender. Chico fala. Chico, ele fala que a gente precisa aceitar aquilo que a gente não pode modificar, mas não é aceitar de parar, de procrastinar. A gente tem que aceitar o que está acontecendo, o que nós estamos passando, mas buscar crescer, buscar evoluir, né? E ele fala assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Frase de Chico. Então, o nosso conforto espiritual, ele nasce quando a gente começa a trabalhar nessa transformação, nesse propósito, porque tudo passa. Até os momentos felizes. Tudo passa. E é um ciclo. Nós vivemos de ciclos. Ciclos começam, ciclos se encerram, ciclos começam de novo. E nós estamos nesse meio desse ciclo, nessa intensa transformação, buscando conforto no lugar errado. Sempre. Buscando conforto em todas as coisas materiais. E esquecendo do único motivo que a gente tinha que buscar. O conforto espiritual. Joana de Ângeles fala também que o conforto ele vem através da harmonia, né? E essa harmonia, ela é uma harmonia da consciência. Então, muitas vezes, a nossa cabeça tem muito barulho, né? Muito barulho, muita conversa na nossa cabeça. Conversa da espiritualidade, muito barulho. E quantas vezes você para organizar a sua cabeça? Quantas vezes você para harmonizar a sua consciência? Quantas vezes a gente tá na loucura do trabalho e toma uma atitude impensada? Vamos colocar assim. Muitas vezes, né? Você tá na correria, na loucura, aí alguém te liga, você resolve uma coisa e toma um golpe. Por quê? Porque a cabeça, ela tá tão agitada, ela tá com tanta coisa numa velocidade tão grande que você não consegue se organizar. Então a Joana de Ângeles traz isso lá no livro Plenitude, falando que a harmonia, é a harmonia da nossa consciência. E nós só chegamos ao conforto espiritual quando começamos a harmonizar o nosso espírito. Quando começamos a vibrar energias positivas, energias salutares. Quantas pessoas vocês conhecem que estão passando por dificuldades extremas e ainda assim estão serenas? Eu citei o caso da minha familiar. A serenidade daquela mulher trazia calma num ambiente totalmente conturbado, num ambiente totalmente bagunçado. E ela sempre calma, serena, com um sorriso nos olhos. Ela sorria com os olhos. Então, a gente precisa aprender com essas experiências, aprender com essas pessoas que passam por todas as provas possíveis e ainda assim se mantêm serenas. Sabem por que elas se mantêm serenas? Confiança em Deus. Entrega o problema e vai. Tem uma moça que eu gosto muito de assistir os vídeos dela, não sei se alguém aqui já assistiu, ela chama Doutora Filó. Ela é da religião católica,
E ela tem umas pregações muito bacanas, assim, quando eu acordo de manhã, eu gosto de assistir muito as palestras dela. E ela fala assim, eu chego lá no hospital, eu falo assim, vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Ó, nós estamos precisando de banca aqui. O senhor manda o banco pra mim, porque o senhor sabe como é que é. Aqui o negócio tá bagunçado, nós estamos precisando de banco. Eu tô entregando no senhor, então o senhor age aí. Ela entrega, e a forma como ela entrega, a conversa que ela tem com Deus, é uma conversa de irmão, uma conversa de amigo. A gente não precisa de palavras bonitas, de palavras elegantes para conversar com ele. A gente precisa entregar nas mãos dele aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer. E a gente não precisa ter vergonha de pedir, não, como ela fala. A gente tem que pedir mesmo, a gente é pidão. Nós temos que pedir mesmo. Mas a gente pede, entrega e vai trabalhar. Porque se também você pedir e ficar esperando a boa vontade cair do céu, também não vai ter jeito. A gente precisa pedir, entregar, confiar e agir. Né? Então, vamos voltar lá no vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para a gente concluir, Jesus não promete eliminar todas as suas lutas. Ele promete caminhar conosco. O conforto espiritual, ele não é uma concessão automática. Ele é uma consequência do seguimento sincero do Cristo. Então, que nós possamos não apenas buscar consolo que alivia por alguns instantes, mas o conforto profundo que nasce da fé, do trabalho, no bem da transformação moral. Precisamos mudar e transformar a nossa moral, a nossa conduta diária. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Imagina, eu Deus que te agradeço. abençoe. O conforto é crer e a nossa reforma íntima, que é muito importante, né? Se eu me reformo, eu vou ter mais força moral para confiar e dar os passos no caminho mais reto. Errar? Vou errar, mas vou aprender com os meus erros. Gente, e também quero convidar vocês para o estudo. O estudo ajuda muito a adquirir confiança e a reforma íntima, né? Trabalhar em si. Nós temos umas colegas que leem, explicam e a gente troca uma ideia. É como se fosse uma terapia na segunda. É muito bom e muito aprendizado para nós. Nosso estudo é às 19 horas até às 20 horas, né? E nós estudamos 2 livros e depois tem um terceiro estudo que é só meia hora, tá bom? Eu vou convidar os colegas do passe, por favor. Mestre amado Jesus, em teu nome, em nome dos espíritos amigos que já estão aqui nos acolhendo, nos atendendo, colocando o remédio necessário na água que vamos ingerir. Agradecemos, confiamos e encontrando em cada um de nós a esperança e o conforto de possuir a tua bondade para conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que possamos voltar aos nossos lares
melhor do que quando chegamos aqui, e que possamos ter a fé, a vontade e a disciplina de buscar a nossa reforma.